Bem-vindo ao nosso canal da Escola Bíblica Dominical e Treinamento de Líderes. Sou o pastor Lenival Ronquigali Costa, professor de Teologia, diretor da extensão Koinonia Rede Fight Bahia, tendo por diretor da Bahia, doutor Renildo Luz, um amigo, um parceiro da nossa extensão. E aqui nós estamos nessa oportunidade para dar início ao segundo trimestre de 2019, tendo por tema o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Bem-vindo ao nosso canal e você vai estar tendo essa rica oportunidade agora de estar conosco, dando início ao segundo trimestre de 2019, tido como tema o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. A lição interna nosso tema interno da primeira lição vai falar sobre tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. O texto áureo está em Êxodo, capítulo 25, verso 8. E me farás um santuário e habitarei no meio deles. O texto áureo é o texto de ouro que abre todo o leque da lição, dá um respaldo do começo ao fim dela. A verdade prática, o tabernáculo de Moisés foi protocolo da Igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua obra. O protocolo, ou seja, o termo verdade de prata, ela é o prática, conhecido como um texto de prata, ela faz a conclusão da nossa lição. Que diz que o tabernáculo de Moisés foi o protocolo da Igreja de Cristo, na qual hoje habita, onde Deus habita e manifesta a sua glória. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Êxodo 25, versículo 1 ao versículo 9, que diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala ao filho de Israel, que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomarei a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomarei deles: ouro e prata e cobre, e pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas vermelhas, tintas de vermelho e peles de texucos e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiaria para o óleo da unção, e especiaria para o incenso, e pedra sardônica e pedras de encastes para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Esse é o ponto principal. O hino da harpa cristã para essa lição sugerido da harpa é o 159, 182 e 271. São os hinos da harpa cristã. Tendo como objetivos apresentar a parceria entre Deus com o povo de Israel para a construção do tabernáculo. Segundo, melhor dizendo, mostrar que o tabernáculo foi o projeto de Deus. E terceiro, pontuar a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Após essa aula, o aluno deverá aprender a parceria de Deus com o povo de Israel para a construção do seu tabernáculo. Segundo, mostrar que o tabernáculo foi o projeto de Deus. Terceiro, pontuar a relação tipológica entre o tabernáculo e a
igreja, pois essa lição é muito rica para a gente. Eu quero dar a vocês aqui, de abertura, essa lição que não pode faltar, é que algum símbolo do tabernáculo da Igreja de Cristo, como um símbolo da obra redentora de Cristo, é o lugar da habitação de Deus. Nós temos aqui alguns pontos que foi escalado para representar a divindade de Deus. Mas, sobretudo, temos que lembrar que o papel principal de Deus, requisitado por esse material, é porque Deus queria habitar no meio do seu povo. Deus queria se fazer presente. Deus queria presentear o povo com a sua presença. Imagine Deus tão grande, tão extraordinário, um Deus transcendente e emanente, mas querendo se manifestar aos homens por meio de símbolos que se originou no céu, mas que também ia ser manifesto na terra. A arca, por exemplo, de acordo com o versículo 11 do capítulo 25 de Êxodo, o Senhor falou a Moisés que fizesse a arca de ouro puro. Ouro puro. E que houvesse de fazer um revestimento por dentro e por fora. Esse revestimento dessa arca com o ouro era por dentro e por fora. Por que não por fora e por dentro? E sim por dentro e por fora, de ouro puro, porque Deus, ele é todo divino. Deus, ele é onisciente, onipresente, Deus é onipotente. Ele é aquele que era e que há de vir. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Adonai, o Deus Altíssimo. Ele é o Emanuel, também o Deus conosco. Ele é o nosso Deus para todo sempre. Deus, ele se revela pela sua divindade. Deus se revela pela sua divindade. Material esse, ouro. Ouro. E este ouro representa a divindade de Deus. Por isso que a arca tinha que ter essa presença. Porque a arca representaria a presença de Deus, divindade interna e divindade externa. O que é dentro, ele é fora. O segundo ponto é o chamado propiciatório. Também foras de ouro puro. Também farás, Moisés, de ouro puro. Versículo 18 do capítulo 25 de Êxodo. E Deus pediu que Moisés fizesse também a tampa, ou o propiciatório. Esse propiciatório, ele tem um material chamado de acácia. Alguns também dão uma transparência com a expressão de jambuzeiro bravo. Jambuzeiro bravo. Madeira um pouco difícil de ser lapidada. Tida como a façanha dos gentios. Difícil da palavra penetrar, mas Deus ia
revestir ela por meio da mensagem profética, na aliança entre o povo e Deus, ia fazer esse elo, revestimento em toda essa madeira para representar a sua divindade diante da sua presença. E Deus disse: e eu serei com ele e ele será comigo. Eu habitarei com ele e ele habitará comigo. Uma outra expressão aqui é a mesa de acácia e ouro puro, no versículo 23 e 24 do mesmo capítulo. Essa mesa também era um símbolo da sua divindade, pois todos eles faziam parte do ato entre o incensário e os sacrifícios da presença de Deus. O candelabro também, no versículo 25 e o verso 31 do mesmo capítulo de Êxodo 25. O candelabro, ele representa também os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra, mostrando que Deus, ele consegue ver no sentido perfeito 7, ação da sua perfeição. Observe a forma com que Deus, ele se manifesta em nosso meio. E isso é um ato voltado na nossa introdução aqui desta matéria. Voltando para que você entenda melhor essa parceria entre Deus e os seres vivos na época de Moisés até a época de hoje, Deus pediu ao povo prata, ouro, pano azul, a púrpura, o carmesim. Tudo isso Deus queria que o povo trouxesse a sua presença. O povo, do seu coração, manifestasse os sentimentos da divindade. Imagine você, Deus queria que os homens manifestassem os sentimentos da divindade. Não que eles construíssem para si uma divindade como alguns constroem, mas que eles, na expressão da imagem e semelhança, que há uma grande confusão entre a imagem e semelhança de Deus, quando procura se traduzir. Alguns dizem que a imagem seria o meu rosto, a minha pele. Outros dizem que seria o ato do falar, do pensar. Outros falam que é o ato do governar. Mas o que é a imagem de Deus no homem? A imagem de Deus no homem é a verdade, é a justiça, é a bondade, é o amor, é a misericórdia. Essa é a imagem de Deus no homem, a santidade, a pureza, o ato de ser justo, retidão. Isso é imagem. Quando o homem pecou, ele perdeu essa presença. A semelhança é o ato de governar, de presidir, de administrar, de reproduzir. Desta feita, o que Deus queria era que o homem, dentro de si, na sua imagem e semelhança, revelasse o verdadeiro Deus por meio dos atos, dos símbolos, aonde aí Deus habitaria no meio deles. Observe que quando a nação de Israel trazia deuses estranhos para a nação, Deus de Israel, ele se afastava do seu povo.
exemplo, no livro de Juízes, vai narrar diversos fatos que quando os juízes e o seu povo tinham alguma discrepância, Deus sempre se afastou do seu povo. Mas quando levantava-se um juiz pelo próprio Deus e que o povo atendia a vocação de ser reto de acordo à retidão de Deus, traçada e colocada diante do povo pelos juízes, Deus se voltava novamente para o seu povo. E as nações não oprimiam o seu povo. É o ato de você praticar a sua mordomia diante de Deus. Você tem o ouro, você tem a prata, não lhe pertence. Você nunca trouxe nada para esse mundo e também não vai levar nada, porque tudo é feito por Deus. Então, devemos reconhecer Deus em tudo que possuímos. Você tem um carro, que cor ele é? Prata? Pertence a Deus. Que cor ele é? É ouro batido? Pertence a Deus. É o quê? É vermelho? Pertence a Deus. É o quê? É branco? Pertence a Deus. Ele é preto? Não importa. Ele pertence a Deus. Todo o bem que você tem pertence a Deus. E se você não trouxer diante de Deus para criar uma aliança, automaticamente Deus não pode habitar no meio da sua projeção de vida, nos seus projetos. Precisamos entender que o que Deus queria era que o povo reconhecesse a imagem de Deus e a sua semelhança no ato de consciência, de agradecimento e de aproximação de que esse elo um dia foi quebrado, mas a necessidade da religião, religar o homem a Deus, Deus é a própria religião, o religando um homem a si mesmo, o Deus manifestado no meio do seu povo, por meio de símbolos, chamado de teofania e a sua epifania, ação, manifestação de Deus no meio do seu povo. Esta matéria do nosso trimestre, o tabernáculo, é muito forte. E esse tema interno, então, que tem esse sentido, o tabernáculo, um lugar de habitação de Deus. Olha que coisa. O maior projeto de Deus nessa parceria era presentear o povo com a sua presença. Eu vou resumir o seguinte, o primeiro tópico. Quando você não consegue ser um dizimista, não consegue ser um ofertante diante de Deus, você revela o ato da ingratidão e revela o ato de que Deus não está presente nos seus projetos. Você não reconhece Deus na sua existência. E quando você não reconhece Deus na sua existência? Quando isso acontece? Quando você deixa de trabalhar em torno do projeto de Deus para que ele se manifeste, tanto a você, como aos seus familiares, como aos seus vizinhos, como à comunidade, como à sua nação, quanto ao seu país. É por meio da sua fidelidade, de parceria com Deus, é que Deus constrói um elo de amizade com você e manifesta a você em feitos da sua grandeza. Por meio do candelabro, no capítulo 8 do livro de Romanos, Paulo diz que aquilo que era impossível à lei, enviou Deus, Cristo, na carne, e na carne condenou ao pecado, para que não viesse mais no pecado, mas novidade de vida. Porque o Espírito de vida que fez habitar em vós, diz que ele exterminou com o espírito da morte. Com o espírito da morte.
Paulo relata aos irmãos que estão em Éfeso e diz que a separação que nos separava por meio da ira de Deus, diz que Cristo agora, ele entrou no eixo da projeção de Deus e quebrou a barreira que nos separava, a barreira da inimizade, pois nós éramos inimigo da aliança de Deus. Aliança, a arca, pacto, promessa, compromisso, fidelidade, vida. Ovelha, pastor, juntas. Cheiro das ovelhas no pastor. O cheiro do pastor nas ovelhas. O contato do sumo pastor com as suas ovelhas. Das ovelhas com o sumo pastor. Um edifício vivo. Vejamos a riqueza desse texto. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que vós sois santuários de Deus. Vós sois santuário de Deus e morada do seu Espírito. Observe que no Antigo Testamento Deus fala: o meu Espírito não habitará por longo tempo sobre o homem, pois os seus desígnios são maldosos, são pecaminosos. Por isso, a minha presença não habitará constantemente com um homem, por os seus dias são maus. Olha que coisa. Agora, Paulo vem e diz que nós somos santuários de Deus e morada do seu Espírito. E que se nós destruirmos o templo, a habitação, morada de Deus, que sois vós, diz que Deus destruirá também a vós. Pois vós sois santuário de Deus e habitação do seu Espírito. Santificai-vos a Deus nos vossos corpos mortais. Olha que profundidade quando o apóstolo São Paulo narra esse ponto. Então você entende que nessa matéria nossa aqui, ele vai enriquecer bastante o nosso entendimento em relação à matéria o tabernáculo. No tópico 3, por exemplo, relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. E isso ele estava falando da entrada da porta do tabernáculo, tenda da congregação. Entre aquelas cores que o Senhor pediu, o vermelho, o azul, o linho, entre o couro tirado da ovelha, da cabra, do cordeiro, aquelas cores ali dizia que o Senhor era o caminho, ele era a verdade, ele era a vida. Israel tinha a tenda, você pode ver aqui o exemplo. Você vê aqui o exemplo. E essas cores que tinham lá, mais detalhado no templo, dizia que ele era o caminho, que ele era a verdade, que também ele era a vida. A partir da entrada da congregação ou do santuário do Santo dos Santos, ali era o caminho, ali era a verdade, ali era a vida. E Israel era guiado por um caminho chamado Cristo.
E quando Jesus se apresentou e disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, falava daquilo que era próprio da tenda, da congregação, do tabernáculo, onde Deus habitava e revelava o Cristo ressurreto, a sua obra, da sua obra redentora, pelo seu propiciatório e pelo seu candelabro, a presença do Espírito de Deus habitando sobre eles. Moisés descreve no livro de Levítico, diz que o fogo deveria manter-se continuamente sobre o altar e não deveria se apagar. Razão é esta que era a presença, quanto mais tivesse azeite e o fogo aceso, sempre ativo, no decorrer dos seus sacerdotes, levitas, o processo ainda da adoração, não poderia faltar o fogo, não podia faltar o azeite, não poderia deixar o altar se apagar. Símbolo de quê? Altar, onde o povo estaria, você estaria diante do altar de Deus sobre um fogo aceso, sobre a função do Espírito Santo, sobre o derramamento que veio em Pentecoste e varreu a nação, que até hoje é uma bomba espiritual para a transformação de todo o pecador que entende que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pois Paulo, ele usa esse termo, vós sois santuário de Deus e morada do Espírito. Pois aqui fica para você essas três realidades da nossa lição, para que você tenha assim um apanhado como você manifestar os símbolos de Cristo à igreja por meio do plano de Deus através dos séculos. Que você possa ter um requisito aí, buscando, tem um livro muito bom que eu posso lhe indicar, muito bom, que vai ajudar você, um mapa também, um mapa que fala sobre o tabernáculo, ele é muito bom da CPAD, vai ajudar você como professor, e também o livro A Dispensação, que é o plano divino através do século, ele também tem um mapa também, internamente, do tabernáculo, certo? Fora disso aí, a sua maior riqueza é o próprio livro de Êxodo e Levítico, que vai narrar exatamente todos os detalhes dessa realidade, dessa aproximação de Deus para com o seu povo. Tá? Que Deus abençoe. Estamos aqui encerrando mais uma gravação. Te peço a você, nos ajuda a divulgar o nosso canal, Escola Bíblica Dominical, Treinamento de Líderes. Nos ajuda fazendo aí a sua inscrição no nosso canal. Dá aí um toque no ativa o sininho, tá bom? Faz um comentário das nossas aulas aí. O que é que você tem achado do conteúdo aplicado? Não é fácil parar para fazer um trabalho desse aqui. Existe uma dedicação física e espiritual. E eu tenho buscado de Deus para oferecer para vocês o melhor. E espero que seja esse melhor de Deus que você possa estar abraçando sempre o conhecimento da palavra, certo? E aqui fechamos a nossa aula com a nossa primeira aula do segundo trimestre de 2019. Deus o abençoe. Até o próximo vídeo.